Olá, está começando mais um Ambiente por Inteiro. E no programa de hoje vamos conhecer alguns trabalhos e projetos do Instituto Iandé. E para isso, vamos nos aprofundar no Estação Travessia. E também um projeto de calçada ecológica simples, mas com grande importância para o meio ambiente. Aliar educação à sustentabilidade. Inspirada no modelo de negócio social, a Iandé, em cooperação com outras instituições e pessoas, busca incorporar atitudes mais sustentáveis por meio de processos sociais e educativos. Com uma equipe de profissionais, tem como objetivo conciliar o meio ambiente, sociedade e economia, criando assim uma nova cultura. A Iandé surgiu de um desejo de contribuir para questões socioambientais e um desejo de trabalhar com educação. Iandé significa nosso em tupi. Então também expressa um pouco a nossa vontade de compartilhar do que é nosso, né? Esse planeta é nosso, Piracicaba é nossa. Então traz um pouco essa vontade do compartilhar e do coletivo. A Iandé existe há cerca de 3 anos aqui nesse mesmo espaço. Mas a ideia da Iandé é coisa de 6, 7 anos atrás. A sustentabilidade, ela não se compra. A sustentabilidade é um longo caminho a ser trilhado. Então, esse caminho ele exige mudança de valores, mudança de hábitos, exige adquirir novos conhecimentos, exige uma mudança de cultura. E tudo isso a gente consegue através da educação. Então a Iandé entra nesse ponto. A nossa contribuição no mundo, vamos dizer assim, é através da educação voltada para essas questões da sustentabilidade. Então é uma necessidade do mundo agora reverter essa cultura? E a gente está se desenvolvendo, desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo métodos que são inovadores, a gente chama de métodos e ferramentas saborosas que ajudam a aproximar o nosso cotidiano dessa sustentabilidade que é algo muitas vezes distante. Então, é através dessa criação de métodos e de ferramentas que a gente trabalha a sustentabilidade. Conciliar a prática e a reflexão é algo que traz inovação para a gente. Então, desde uma simples reunião, a gente procura trazer, dependendo do grupo que está envolvido, a importância de reconhecer a necessidade da mudança. Então esse é o primeiro passo que a Iandé trabalha, o reconhecimento que é necessário mudar, uma transformação. O segundo passo seria planejar essa mudança. Então, junto com esses grupos, que pode ser um grupo de jovens, pode ser um grupo de crianças, pode ser um grupo de empresários, de profissionais ligados a ONGs, a gente senta para planejar. Depois que reconhecemos que é importante, o que a gente quer mudar nesse espaço, nessa empresa, nesse projeto? Então a gente ajuda no planejamento dessa mudança. Depois do planejamento, a terceira etapa é implantar a mudança. Então, essa implantação vai de acordo com o que foi planejado e a gente pode contribuir com essa implantação também. E o quarto passo é avaliar essa mudança. Se ela ocorreu mesmo, se não ocorreu, por que não ocorreu. E esse quarto passo ele é importante dentro desse nosso processo que é inovador, porque é uma frente nova de trabalho. Essa área de atuação é uma área nova e a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, a avaliação e o monitoramento dos resultados dos nossos processos, ele é necessário para a gente aprender com o processo também. Então, a inovação está nessas 4 etapas e principalmente na última etapa, que é a abertura para aprender com o processo que a gente conduz. Então, a gente tem vários projetos ao longo desses 3 anos que a gente já desenvolveu, mas eu considero como uma ferramenta muito bacana, que foi desenvolvida em parceria com a Exalc, em parceria com o Instituto Terra Mater também, a elaboração de um material didático de educação ambiental voltado para educadores ambientais. Então esse material se chama De Olho na Bacia, ele foi lançado recentemente, foram 1000 cópias que estão sendo distribuídas para educadores ambientais da região. E a inovação desse projeto foi justamente a confecção do material, a elaboração. Mais de 500 pessoas participaram da elaboração e isso a gente considera um processo inovador e é um processo coletivo. Então, desde a criação, a educação esteve presente.
Então, 500 técnicos, estudantes, educadores estiveram opinando, testando esse material, dando colaborações com textos, com atividades práticas, para que esse material fosse mais contextualizado com a realidade de Piracicaba e da bacia do Ribeirão Piracicamirim, que é o foco do material. Então, esse é um projeto que a gente finalizou e que a gente considera como um projeto inovador e importante da IANDE. Outro projeto que está em andamento, que eu poderia citar como algo inovador e interessante também, a gente está em parceria também com o Instituto Terra Mater, coordenando a elaboração de um CD musical com músicas voltadas para o público infantil. E o conteúdo dessas músicas são conteúdos da cultura piracicabana e das questões socioambientais piracicabanas. E aí a grande inovação está também na elaboração desse material. As crianças de alguns grupos de música da cidade, de alguns projetos da cidade, participaram da composição das músicas. Chama Pequenos Compositores esse projeto. Trabalha também com as estruturas mais sustentáveis. Então, colocar a mão na massa é uma forma de aproximar a sustentabilidade do cotidiano. Então, existem projetos que são feitos por arquitetos, por engenheiros, que adaptam a nossa casa, ou desde o início do projeto já considera colocar uma coleta de água de chuva, mas o dono daquela casa, os moradores daquela casa, ficam distantes desses processos. Então, a gente propõe a implantação de estruturas de baixo custo e fácil implantação, que aproxima aquele morador da casa, ou mesmo um estudante de uma escola, a entender como monta aquela estrutura, entender o funcionamento dela, a entender como faz a manutenção. Aqui nós temos o cano da nossa água da rua. Aqui a gente colocou um cano, um T, puxando a água para dentro do nosso boiler, que é a água, ela vai chegar aqui como água da rua, né? Então aqui dentro, vou abrir aqui. Aqui dentro nós temos a água armazenada, que ela vai ficar presa por uma boia. A boia vai fazer a sua função de despejar mais ou segurar a água. E pelo efeito físico do termosifão, a água fria ela tende a vir para baixo. Então, no caso, a saída da água fria é aqui. É o ponto mais baixo da caixa. Ela será conduzida para o ponto mais baixo da nossa placa, que aqui ela vai acontecer uma rotação, né? No caso, toda a água que será aquecida, a água fria vai preencher isso aqui e a água aquecida vai subindo, né? E quando ela chega aqui em cima, ela vai sair por aqui, nessa ponta aqui da nossa placa, que a água já está mais quente. E ela será despejada no meio da caixa para ela não se misturar diretamente com a água fria da parte de baixo. E toda essa parte de cima tende a ficar mais quente, que é a primeira água que sai da nossa placa, né? E a água que nós utilizaremos, a saída dela também tem que ser meio alta, para poder pegar a água mais quentinha, para poder utilizarmos melhor. E não pode ser no topo da caixa, porque a gente percebeu que colocando no meio, há um aproveitamento melhor da água quente. Porque se ocorre de você gastar bastante água no momento, acaba faltando água quente. E acaba misturando com uma água fria que vai estar entrando, né? Aí a água vai ficar morna ou até às vezes gelada. Isso ajuda também ajuda a gente não gastar tanta energia elétrica para ficar aquecendo água para o nosso banho e todas essas coisas que encarecem a nossa conta. E parte do princípio também de você não usar como uma energia, né? Uma energia limpa, você não precisa ficar construindo hidrelétricas para gerar energia para aquecer o seu banho, sendo que você pode aquecer seu banho em casa. Isso é uma coisa muito básica, simples, e qualquer um pode fazer, que é muito legal aprender. E também com
esse entendimento, com essas habilidades adquiridas, existe também uma aproximação com os ciclos naturais. Então, a coleta de água de chuva é um exemplo de estrutura mais sustentável, o aquecedor solar também, um minhocário, pequenas hortas. Nós trabalhamos principalmente com essas 4 estruturas. Então, esse é um exemplo de estrutura mais sustentável, é um minhocário. Ele é bem fácil de fazer e ele funciona também, o funcionamento dele é bem simples. São 3 caixas plásticas que elas são facilmente encontradas no mercado. Essas 2 caixas são furadas embaixo. São furadas com furadeira ou com prego quente. Então é ideal que pelo menos uns 10 furos em cada caixa. E essa caixa aqui não é furada embaixo, mas ela tem uma torneirinha ali. Como que funciona? Então, o resíduo orgânico, ele é depositado aqui para que seja feito o gerenciamento. O resultado final desse gerenciamento é a gente conquista um adubo de boa qualidade, um adubo orgânico, que pode ser aplicado nas plantas, pode ser aplicado numa hortinha caseira também. Então, alguns resíduos orgânicos a gente não aconselha colocar, mas principalmente cascas de fruta, resto de legumes e verduras, são resíduos propícios a serem colocados aqui. Mas qual que é a mágica? Quem é responsável pela mágica dessa estrutura são as minhocas. As minhocas, elas fazem o papel de aerar, né, de colocar ar aqui nesse lugar fechado, e também elas se alimentam do resíduo orgânico, gerando o humus que vai propiciar um bom composto orgânico. E aí a gente tem que colocar porções desse resíduo orgânico, que todo almoço a gente gera esse resíduo com esses restos de cascas de frutas e legumes, e a gente coloca numa proporção também de uma matéria seca, que é uma parte que pode tanto ser jornal picado ou serragem, e isso vai sendo misturado ao longo dos dias, e as minhocas e outros micro-organismos, como fungos e bactérias, também vão contribuindo para transformar esse material num composto orgânico. Nessa caixa de cima, isso vai acontecendo. Quando essa caixa enche, ela é colocada no lugar dessa do meio, e a do meio, que está vazia, é colocada para cima. Em torno de 1 mês e meio, 2 meses, essa caixa aqui do meio vira composto orgânico, sem grandes complexidades. Então, a gente só aguarda. E aqui a gente vai enchendo novamente com o resíduo, e esse é o funcionamento. Por que tem os furinhos? É a comunicação que as minhocas têm. Elas têm livre acesso pelas 3 caixas. E tudo isso tem umidade. Essa umidade também ela vai chegar até aquela caixa de baixo, a caixa inferior, e isso também é um adubo, esse líquido, que a gente chama de biofertilizante, também pode ser aplicado nas plantas, dando essa vida às plantas, dando essa função de nutrir as plantas. Então esse é o resíduo, dá para perceber aí as cascas de banana e a serragem também que é aplicada. Isso tudo vai sendo remexido tanto pelas nossas mãos como também pelas minhocas. Aqui nesse de baixo já é o adubo se formando, então pode ver que ele é mais escuro, tem algumas minhoquinhas ali no canto. Ele é mais escuro e ele já vai se aproximando de um aspecto de terra. A sustentabilidade, ela é calcada nesse tripé da economia, da sociedade e do meio ambiente. Então isso é algo importante a ser considerado, mas o nosso principal objetivo é conciliar a educação à sustentabilidade. A gente considera que educação e sustentabilidade são irmãs, elas andam juntas e se desenvolvem junto. Esse é o nosso principal objetivo, conciliar essas 2 áreas do conhecimento. O trabalho de educação ambiental em si é um desafio, porque a gente está falando, por exemplo, emprestando uma frase de uma educadora ambiental, a Ana Maria de Meira, que trabalha no USP Recicla, nós estamos falando de dar mais abraços do que embrulhos. E isso é inverter uma lógica, é inverter um padrão da nossa sociedade. Então, o trabalho em si é um desafio. E a nossa tentativa é tornar esse desafio mais saboroso, mais prático, mais
desafiador, mas no bom sentido da palavra. Então aí mora também a contribuição da Iandé, tornar um desafio uma coisa saborosa. Nós começamos bem pequenos e continuamos pequenos, mas a gente tem agora um esforço de organizar juridicamente, financeiramente, precisamos de mais equipe, então trabalhos desse tipo é uma demanda que está sendo criada, mas é uma demanda crescente. Então a gente tem que lidar com esse fluxo de demanda e isso exige da nossa parte organização. E isso é uma coisa que há 3 anos atrás a gente não tinha, a gente lutava com as coisas por um ideal. Agora a gente se profissionalizou, vamos dizer assim, tem mais gente na equipe, então a gente consegue atuar de uma forma mais organizada, pensando na gestão desse espaço, na gestão dessa empresa. Eu já tinha essa vontade de trabalhar na Iandé, porque os monitores que mudaram bastante minha vida são da Iandé. Então eu gostaria de contribuir com essa ONG, com essa empresa. E que para mim é um grande prazer estar fazendo parte e eu tenho como um grande valor na minha vida estar trabalhando nessa empresa, porque eu sei que estamos bem engajados com toda a causa e todos queremos um futuro melhor através de meio ambiente, felicidade, não um povo que trabalha para comer somente, e felicidade e saúde não existe. Aqui a gente trabalha, é feliz, tem tudo o que precisa e não estamos acabando com a nossa saúde, pelo contrário, estamos tentando ter saúde e não tentar recuperá-la. Estamos tentando recuperar quem perdeu. E isso é acho que um grande avanço para o nosso futuro. Um espaço cultural que prioriza a natureza como ferramenta para ampliar o conhecimento dos jovens moradores da área rural, habilitando como agente multiplicador de sua comunidade. Nós estamos aqui no Estação Travessia, é um dos projetos que a Iandé atua como coordenação pedagógica. Esse é um projeto que surgiu há cerca de 4 anos, através de uma associação chamada Associação Estação Travessia. Essa associação contratou a Iandé para planejar esse projeto, com um foco principal de formação socioambiental de jovens da área rural. Então, ao longo desses 4 anos, 3 turmas se formaram, iniciando com turmas pequenas de 4 jovens, até o ano passado a quantidade de 12 jovens ao longo do ano. Nesse ano a gente tem um objetivo principal, que é consolidar esse espaço, esse local e esse projeto como um espaço de formação que receba visitantes, e quem recebe esses visitantes são os jovens que aqui estão passando por todas essas atividades de formação. Existem 3 eixos principais, a educação ambiental, o desenvolvimento humano e a jardinagem. Então, a gente acredita que esse espaço ele deve ser um espaço belo, um espaço agradável, mas mais que isso, que tenham pessoas aqui que sejam comprometidas com a causa da sustentabilidade. Nós passamos aqui todas as tardes. Esses jovens eles estudam no 1º, no 2º ano do ensino médio, alguns no 3º. Eles passam todas as tardes aqui de segunda a sexta-feira e construindo, junto com a equipe de monitores, um laboratório de soluções ambientais. E é um projeto totalmente diferente do que muitos que existem por aí, né? Que eu acredito que revolucione a vida das pessoas, porque ela passa a crer numa coisa que é mais palpável, porque o meio ambiente, quando a pessoa não tem um certo esclarecimento, ele acaba se tornando um bicho de 7 cabeças ou uma coisa de não tô nem aí, não vai me atingir. E o Estação Travessia acaba te trazendo para a realidade e falando que o problema existe, mas a gente é capaz de mudar.
A gente faz a mudança, é só a gente querer. Então esse projeto faz um ano que eu participo como estagiário. Eu vou lá todos os dias, ajudo na coordenação de tomar conta do ritmo do dia, da semana. E é uma experiência legal, aprendi bastante no assunto de sustentabilidade, relação do ser humano com o meio, esse envolvimento todo, e pude colaborar bastante com os jovens do ano passado. E a Yandé tem um papel fundamental, que é essa parte pedagógica. Então, ela consegue amarrar, fazer muitas ligações com o cotidiano, com o meio ambiente e leva para os jovens de uma maneira divertida e fácil. E é super divertido trabalhar lá. O pessoal da Yandé tem uma filosofia de ser humano mesmo, trabalhar entre amigos, com respeito, assim, isso é bem legal. O Estação Travessia é uma oportunidade para a Yandé desenvolver a sua metodologia de uma forma bem intensa, porque é um projeto que dura um ano. Podemos encarar como um projeto de educação continuada. Então, esses jovens que ficam presentes aqui ao longo de todo esse ano passam por essa formação, que tem 5 etapas. A primeira etapa é a etapa que a gente chama de ritmo. E nessa etapa é o momento de incorporar o ritmo que vai acontecer ao longo de todo o ano. Então, esses jovens, eles são responsáveis, por exemplo, pela limpeza e pela manutenção do espaço. Na etapa ritmo é o momento que eles aprendem a fazer essa gestão de forma compartilhada, a gestão desse espaço com limpeza e manutenção. O reconhecimento, a segunda etapa, ele objetiva trazer a importância de encarar que a gente precisa de uma transformação. Eu já comentei isso anteriormente também. Depois do reconhecimento, a gente entra na fase de planejamento. Quando a gente reconhece que precisa fazer uma mudança, a gente precisa planejar a mudança. Então eles aprendem a planejar, a fazer projetos, e a gente faz o planejamento da mudança que vai acontecer no segundo semestre, na fase já de implantação. Essa fase ela é bem prática, é de colocar a mão na massa. E por último, a última etapa é a etapa de avaliação. É a etapa que a gente olha para trás, analisa e aprende com os acertos e com os erros. Então, tanto os sucessos como os fracassos valem a pena para a gente trazer aprendizados para esse dia a dia. Eu achei uma experiência sensacional, inovou minha vida. O projeto tem um fundamento incrível, como desde socioambiental até a valorização do campo, tudo. Por exemplo, temos na nossa vida algo de desapego à natureza. Como isso foi culturalmente imposto para a nossa sociedade. Temos um exemplo, eu posso citá-lo, que é Jeca Catatu, aquele fanzine que antigamente o povo rural retratava como idiota, bobo, que não sabe fazer nada, nem ler, nem escrever. Mas tudo que na nossa cultura, nossa evolução, veio da terra. Nós somos da terra. Então, como você vai abandonar uma coisa que você nasceu dela? A árvore, para mim, é uma prima sua. Como Charles Darwin diz, que vemos de evoluções e evoluções até chegar aqui no Homo sapiens sapiens. Isso, para mim, é algo interessante. O projeto em si, ele representa tudo isso. Ele tem um objetivo de fazer uma nova cultura. Por exemplo, uma nova cultura representar o homem e a natureza. Não só ele, não o homem individual, mas sim o coletivo. O projeto fez eu ter mais respeito com o meio ambiente. Eu não era muito fã disso. E quando eu entrei aqui ano passado, eu tive respeito por cada plantinha, cada ser vivo, cada insetinho que a gente encontrava nas plantas, o cuidado com elas. Isso mudou bastante, porque agora toda árvore que eu vejo na rua eu identifico. E eu lembro, eu aprendi isso na estação. Um respeito tanto com a natureza como a pessoa que cuida daquilo. E aprender sobre a educação, sobre a sustentabilidade me ajudou muito. Eu não ligava para isso. Eu nem queria saber do ambiente, se eu estava poluindo ou não.
Eu sempre falava, isso não vai me atingir um dia. Mas eu vi que tudo que a gente faz, a natureza traz de volta. Então eu aprendi a ter respeito. Nas minhas férias não sabia nem o que fazer mais, porque meu Deus, quando vai começar? Eu ficava ansiosa. E minha mãe não aguentava mais, que eu sempre falava, eu quero voltar para o viveiro, para começar logo. Aí ela falava, calma, tá chegando. Aí quando a gente teve a reunião, eu fiquei muito feliz que eu continuo. Eu espero passar o que eu aprendi ano passado para os novatos. Um projeto de calçada ecológica chamou a atenção em Piracicaba. Confira agora a entrevista com seu criador, Nestor Filho. A minha ideia foi desenvolver um projeto em cima de uma necessidade que me apareceu. Ou seja, eu moro aqui na Nova Piracicaba, eu moro numa esquina onde eu tenho 50 metros de calçada e a cada 10 metros eu tenho uma árvore gigantesca chamada tipuã. Alguns dias atrás eu recebi uma notificação da Prefeitura Municipal de Piracicaba que haveria necessidade de eu concretar a minha calçada, que antigamente era de pedregulho. Eu fazia com os pedregulhos para proteger as raízes. Mas o fiscal me disse que a partir desse ano a Prefeitura exigia a calçada de concreto. Bem, por isso posto, e eu querendo preservar a natureza, me senti forçado a desenvolver um projeto alternativo. E até chamei esse projeto de calçada ecológica, porque o sentido no fundo é esse, e é muito simples. Todo o projeto, a estrutura toda, eu trabalhei com o concreto armado, porque onde existe raiz, nas regiões da calçada, o que eu fiz? Eu fiz um fio de concreto passando por sobre essa raiz. É um tipo de concreto que vem com uma tela de ferro por dentro e isso garante que esse concreto tem 25 anos de vida sem problema nenhum. Fui desenvolvendo esse projeto e tive que encaminhar para a apreciação da Prefeitura, antes de mais nada. Eu soube que 3 engenheiros, cada um na sua área, examinou o projeto. E foi uma bênção, porque os 3 engenheiros aprovaram o projeto com relativo louvor. Ou seja, eles também perceberam de que esta poderia ser uma alternativa a todo o processo que hoje existe na construção de calçadas, que é esse. Vai se construir uma calçada e se tem raízes, o procedimento é esse, as raízes são cortadas. O que pouca gente sabe é que o fato de se cortar uma raiz da árvore é condená-la à morte. Isso é fato. Só que é um processo lento. Essa árvore vai morrer, mas num processo mais lento. Então é fatal. Quando se corta a raiz de uma árvore, está se conduzindo ela à morte. Bem, sabendo disso, eu não podia deixar de me empenhar em resolver esse problema. E baseado nessa inspiração do Niemeyer em usar o concreto armado para fazer essa calçada, eu iniciei o projeto. E foi uma piração minha porque eu quis realizar esse projeto sozinho. Eu não contratei nenhum ajudante para me ajudar. Eu quis fazer, não. Eu pus na minha cabeça que essa piração era minha, que esse projeto era meu, então eu tinha que fazer sozinho. Então eu fiz. Para fazer esses 50 metros de calçada, eu levei 30 dias. Para minha felicidade, eu recebi, inclusive, durante o processo, muitos elogios. Aconteceu de 2 arquitetos pararem aqui, quando eles viram a obra que eu estava fazendo e perceberam que era concreto armado, eles se sentiram interessados e vieram falar comigo, entendeu? E conhecer a obra e elogiar, inclusive a iniciativa, que eles perceberam qual era também, dizendo que isso era uma alternativa nova e que se esse procedimento fosse adotado, as árvores seriam salvas. O que vale a pena dizer em torno desse projeto o que é? A construção de uma calçada dessa, que eu chamei de ecológica, o custo dela é idêntico à construção de uma calçada comum, certo? Por quê?
você vai usar o mesmo tanto de concreto. A única diferença é isso, onde tem raiz, o concreto vai passar por cima e não mais as raízes vão ser cortadas. Esse é o ponto forte desse projeto. Trabalhar essa ideia é a principal questão. O que é isso? Trabalhar a ideia da consciência ecológica. Porque a própria pessoa, quando recebe uma notificação da prefeitura pedindo uma calçada, ela manda fazer uma calçada. E se ela tem árvores, quando ela mandar fazer uma calçada, alguém vai cortar uma raiz para fazer essa calçada. E essa consciência é isso que a gente quer desenvolver. Essa ideia, a gente quer fazer com que ela se propague. Eu gastei, para fazer 50 metros de calçada ecológica, eu gastei em material R$4.000 para fazer isso. Eu soube pelo comércio que os pedreiros cobram por volta de R$100 o metro na construção de uma calçada. Quando eu pus na ponta do lápis, quer dizer, eu gastei de material R$4.000. De mão de obra, sabe? Isso que eu te digo, o custo dela acabou saindo até mais barato do que uma calçada convencional. E eu acho que é isso. Divulgando boas ideias e bons projetos é que a gente vai poder um dia fazer essa cidade ser melhor. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com/tvunimap, ou entre no nosso site www.tvunimap.com.br. Muito obrigado e até a próxima!